Olá, meu nome é Isabela Deina de Andrade e eu participei do Programa de Iniciação Científica Ações Afirmativas com Bolsa Institucional. Minha orientadora foi a professora Giovana Patrícia Gava e o meu projeto é sobre a avaliação da captura de CO2 em argamassas estabilizadas com diferentes composições. Para contextualizar, a produção de cimentos é responsável atualmente por cerca de 8% das emissões totais de gases de efeito estufa no mundo. O Brasil faz parte de diversos acordos que visam a sustentabilidade e a mitigação de impactos ambientais. A ABNT-PR 2060 aborda práticas recomendáveis para a neutralidade de carbono, desejada ser atingida até 2050 por meio da quantificação, redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa. As argamassas de cimento estabilizadas, quando empregadas em revestimentos tanto internos quanto externos, podem ser potenciais sequestradores de CO2 no meio ambiente, e neste caso vão agir como um fator de compensação das emissões de gases de efeito estufa. A carbonatação é uma reação química entre os compostos hidratados do cimento e o CO2 no ambiente, onde o CO2 do ar reage com as fases do cimento hidratado da argamassa e os carbonatos são regenerados. Para esse projeto, foram produzidas argamassas cimentícias estabilizadas com diferentes consumos de cimento, com variações de 130 a 205 kg de cimento por metro cúbico de argamassa produzida. Variando de 15 em 15 kg, foram produzidos 6 diferentes traços a partir de um traço inicial. Esse traço inicial foi fornecido por uma central dosadora de argamassa estabilizada do município de Cascavel, Paraná, e foram variadas apenas as quantidades de cimento e filler para manter a produção da mesma quantidade de argamassa em volume no final. A exposição dos corpos de prova para carbonatação ocorreu nos ambientes interno, externo protegido e externo desprotegido, que são os ambientes que estão apresentados na figura abaixo. Os corpos de prova foram rompidos em faixas de 40 mm, nas idades de 14, 28, 63, 91 e 147 dias. A medição da profundidade de carbonatação foi feita pela aplicação de uma solução de fenolftaleína 1% na região fraturada, e a análise das imagens foi feita por meio de software. O software usado foi o ImageJ. Na imagem ao lado, observa-se que a área não carbonatada é onde o indicador de pH apresenta uma coloração roxa, o que permite distinguir e medir as áreas onde o CO2 adentrou ou não em cada uma das idades analisadas. Na prática, vai indicar uma espessura média de revestimento de 20 mm, onde 1 metro cúbico de argamassa vai revestir 50 metros quadrados de parede exposta à carbonatação. Como nenhuma das faces do corpo de prova está impedida de que o CO2 adentre, então, quando chegar no meio, pelos dois lados está adentrando CO2, ela vai ter carbonatado 100%. O balanço de CO2 é dado em porcentagem e corresponde à relação entre a quantidade de CO2 capturada pela argamassa e a quantidade de CO2 emitida para sua produção. A emissão de CO2 para cada argamassa é calculada a partir dos dados de emissão do gás para fabricar cada um dos materiais que compõem a argamassa, multiplicados pelo consumo de cada um destes. Os valores estão disponíveis na literatura. A emissão de cimento, porém, devido aos diferentes tipos de cimento que existem, é calculada separadamente através da fórmula abaixo. A emissão de cimento vai gerar emissões significativas de CO2, então a sua determinação deve levar em conta a calcinação do calcário para a produção do clinker, a porcentagem de clinker presente no cimento, a queima de combustíveis fósseis, a energia térmica para esse processo, além de que ele consome energia elétrica no processo também. Então, a partir da profundidade de carbonatação de cada corpo de prova, em cada idade de ensaio, da quantidade de materiais para a produção de 1 metro cúbico de argamassa, além da composição química de cada material, é calculada a quantidade de CO2 capturado, ao final permitindo o cálculo do balanço de CO2. A velocidade de carbonatação e o sequestro de CO2 em argamassas são maiores nas misturas com menor consumo de cimento. Observa-se no gráfico de balanço por dias que as argamassas com menor teor de cimento, ou seja, que possuem menos material carbonatável disponível, têm um avanço da carbonatação em profundidade acelerado. Ou seja, dá para observar que as argamassas 130, 145, 160 têm uma carbonatação bem mais rápida quando analisadas no mesmo período as argamassas com maiores teores de cimento. Na tabela, são apresentadas as emissões totais de CO2 por traço, a captura, balanço e profundidade de carbonatação aos 147 dias, data onde os últimos dados foram coletados. As argamassas com maior teor de cimento, como são menos porosas, dificultam a difusão de CO2.
Então, apenas os consumos 130, 145 e 160 atingiram a profundidade máxima de carbonatação. Observando os ambientes, nota-se também sua influência no avanço da carbonatação, onde os ambientes protegidos possuem maiores teores de CO2 devido ao fluxo de pessoas e menor ventilação natural, além da proteção contra intempéries. Os únicos que atingiram a sua profundidade máxima de carbonatação são os valores destacados ali em vermelho. A captura máxima de CO2 pelas argamassas estabilizadas aos 147 dias foi entre 39 e 48 kg de CO2 por metro cúbico, o que representa 37% de captura. Em relação a outros trabalhos, os valores são menores do que os obtidos tanto por Gomes e Gava, cuja captura atingiu 84 kg de CO2 por metro cúbico, que representa 45% das emissões, quanto por Della Bona, onde as capturas foram entre 37% e 48%. Ambas as argamassas que estão sendo comparadas são de cimento e cal. E embora as argamassas com cal capturem mais CO2 e o cal acelere o avanço da captura, suas emissões de produção são mais altas devido às emissões associadas à produção da própria cal, que vai corresponder a 616 kg de CO2 por tonelada. Conclui-se então que as argamassas cimentícias apresentam um potencial de captura de CO2 durante todo o período de exposição. Até 147 dias, as argamassas com teor de cimento inferior a 160 kg por metro cúbico atingiram o máximo de captura nos ambientes protegidos, que foi de 37%, enquanto as com maiores teores de cimento, com menos poros, não atingiram esse valor máximo. Aos 147 dias, obteve-se captura de no mínimo 20% das emissões para todas as argamassas em ambientes de exposição. Essas são as referências que foram utilizadas. E os agradecimentos são à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pelo Programa de Iniciação Científica e concessão da bolsa. Obrigada.